Já estamos de volta e agora vamos falar de testamento. Estou recebendo aqui com grande prazer, mais uma vez, a colaboração do Cartório Antônio do Prado, o Tabelião Antônio do Prado e Fernanda, que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado pela presença, senhor Antônio. Prazer meu. Muito obrigado, Fernanda. E eu sei que o tempo de vocês é muito pouco disponível, né? Que é muito corrido. Senhor Antônio, muita gente tem curiosidade. O tabelião, como é que ele faz? Ele fica no cartório, ele tem acesso a todas as informações, ele atende pessoas. Como é que é esse tratamento do tabelião? O tabelião tem que trabalhar em tempo integral no cartório, na serventia. E ele tem que atender todas as pessoas que procuram para dar a orientação jurídica cartorária. Eu vejo o senhor sendo tabelião com tanto sucesso, com tantos anos, né? Um dos pioneiros do estado de Goiás, no Brasil também, sendo um dos que lançam mais ações, principalmente à frente do seu tempo e privilegiando a sociedade de uma forma em geral. Eu quero ser tabelião. Como é que eu faço? Tem curso para isso? Tem faculdade para isso, Antônio? Tem. Você primeiro tem que ser bacharel, ser advogado. Ser advogado. Uhum. E tem que fazer o concurso, né? E ver qual cartório tem que estar vago, e se o tribunal põe o cartório em concurso, aí você e demais presta o concurso. Agora, para ser sincero, o senhor não tem a menor vocação. Não dá. Tem que saber muito, tem que ser muito meticuloso, né? Tem que ser muito cuidadoso. Mas aí entra a realização profissional também, né? Cada um nasceu, né, para aquilo que faz, né? E o senhor desempenha muito bem o seu papel. Parabéns. Mas vamos falar hoje de testamento, senhor Antônio. Aliás, precisamos também explicar para as pessoas o que é o testamento. É você deixar os bens após o seu falecimento. E para isso você tem que estar em vida, né, para fazer o testamento. Não é isso? Ou seja, deixar registrado para onde vai seus bens, a partilha desses bens, quem que vai receber o quê. O testamento é feito no cartório. É isso? Isso mesmo. O testamento, o Código Civil dispõe que ele pode ser feito pela forma pública ou particular, né? Porém, o aconselhável é que seja feito pela forma pública, né? Em um cartório de tabelionato de notas, que vai resguardar essa disposição de última vontade de uma forma juridicamente mais segura, né? Evitando que futuramente haja contestações referente a esse testamento. Fernanda, precisa da presença do advogado, e precisa de testemunha, e precisa também de testamenteiro. Eu gostaria que explicasse para nós, né? Eu quero saber. Sim. O advogado, ele não é obrigatório, né, na questão do testamento. Se a parte tiver um advogado, né, já da família, ou se ele quiser buscar essa orientação, não há nenhum problema. Inclusive, podemos colocar o advogado comparecendo neste testamento, assessorando a parte. Porém, não é obrigatório. As testemunhas, né, do ato, que é um ato solene, feito exclusivamente pelo tabelião, elas são obrigatórias, 2 testemunhas que não podem ter vínculo de parentesco com esse testador. São testemunhas que estão ali para, digamos assim, para averiguar o processo e para testificar o processo. A capacitação da parte, porque o testador ele tem que estar lúcido, não pode estar sob efeito de nenhuma coação, e isso o tabelião é encarregado de averiguar e as testemunhas de confirmar. Ou seja, eu não posso chegar lá com uma relação e falar assim, eu quero que registre isso aqui, né, que é o meu testamento, e deixa isso aí registrado. Pode ser feito assim? Não, aí é mais complicado. Isso seria basicamente o testamento particular, que ele tem que seguir uma série de outros requisitos que a lei determina, né? Então, esse testamento público, a pessoa interessada chega ao cartório, recebe as devidas orientações, né, traz a documentação exigida e passa pelo procedimento dessa entrevista e leitura oficial com o tabelião. O senhor é que faz essa entrevista? O testamento é só feito pelo tabelião. E a gente, por lei, nós somos obrigados a fazer a entrevista, ver se a pessoa está lúcida, juntamente com as 2 testemunhas que não seja parente. Mas essa entrevista consta o quê, senhor Antônio? Como é que é feito isso? Eu faço o questionamento da onde ele reside, o endereço, a filiação, com quem que ele foi casado. Então a gente nota se a pessoa está lúcida ou não. Agora, quando o senhor é de uma idade mais avançada, nós podíamos, para resguardar o ato jurídico, nós podemos pedir também um atestado médico. Ok.
para dar validade, principalmente àquele Isso, processo. porque em algumas famílias, né, o testamento, ele cai como uma bomba, na verdade. Sim. Porque às vezes a pessoa quer dispor, beneficiar alguém que não é da família, né, um terceiro, e depois os herdeiros necessários podem questionar isso, porque automaticamente o quinhão que eles receberiam vai ser reduzido. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, não sei vocês que estão nos acompanhando em casa. Quando se fala em testamento, é porque a pessoa deseja que a partilha seja feita de forma não igualitária ou não dentro daquilo que seriam os herdeiros praticamente que vão receber. Isso Né? mesmo. Porque quando eu não tenho nada, depois do falecimento eu tenho os bens, né? Depois do falecimento a lei vai definir aí igualdade entre vocês. Isso. Agora, quando eu tenho um desejo particular, eu quero que determinado bem vá para determinada pessoa, aí eu já me preocupo em fazer um testamento. Isso, esse é um dos motivos, né? E um outro motivo seria quando você quer beneficiar uma pessoa que não é seu herdeiro necessário. Ou seja, para que aquela pessoa receba parte da sua herança, você precisa fazer um testamento. Vou dar um exemplo, me ajude, por favor, só para a gente entender. Uma pessoa solteira, sem filhos, tem um patrimônio grande, porém tem irmãos, né? Ele não quer deixar esse patrimônio para os irmãos. Ele quer dar esse patrimônio dele para uma outra pessoa, por uma outra situação. Ele pode fazer isso em testamento? Nós vamos ter que verificar se ele tem pai ou mãe. Porque se ele tiver, aí vai ser só da parte disponível. O que é parte disponível? Fernando, pode explicar a parte disponível? Aí a parte disponível também envolve quando a pessoa é solteira, casada, aí é bom explicar. Isso mesmo. A parte disponível é a parte que a lei determina que a pessoa pode dispor para quem ela quiser. Ou seja, se você é solteiro, não tem filhos, não tem pai nem mãe, a sua parte, e não tem cônjuge nem companheiro, a sua parte disponível é a totalidade do seu patrimônio. Mas a partir do momento que você tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuges, ou companheiro, essa sua parte disponível, ela é reduzida a 50% do seu patrimônio. Então eu não sou dono do meu patrimônio depois que eu morrer. É isso que vocês vão falar. Isso, a lei garante a legítima dos herdeiros necessários. Ou seja, mesmo? metade do seu patrimônio, a lei já garante para ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, de Tá. acordo com a situação. Ou seja, eu não sou dono do meu patrimônio 100% depois que eu morrer. Mas enquanto vivo eu sou. Quanto vivo, Então sim. eu faço aquilo que eu quiser. Inclusive, a vontade do testamento, naquele momento é aquela vontade sua. Aham. Agora, em vida pode mudar, né? Pode também. Exatamente, né? Porque determinada idade, uns 40, 50 anos, a pessoa tem uma vontade Sim. e de repente daqui 10 anos muda tudo. Ela pode se arrepender, pode ter tido algum problema com aquela pessoa que ela beneficiou. Então ela pode revogar esse testamento a qualquer momento. Ah, ok. Enquanto ela estiver viva, ela pode fazer Pode isso, fazer não é tantos questionável. que é preciso. Tá, 50% da parte disponível. Eu posso doar para qualquer pessoa que seja? Eu posso deixar para os meus gatos? Eu tenho vários gatos e cachorros, né? A gente vê essas histórias, não é isso? Ah, eu quero deixar para o meu gato, para o meu cachorro. É. Enquanto eles estiverem vivos, o dinheiro é deles. Eu vou eleger um curador para cuidar disso. Depois que eles morreram, eu dou para o curador. Eu posso fazer isso? Aqui no Brasil não é permitido, Não? né? Fora a gente vê bastante isso em outros países, aham. deixando para animais. Aqui no Brasil não, nós só podemos deixar para pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Ah, então... ou seja, Instituição de caridade. Por eu exemplo. posso, por exemplo, criar uma instituição, estou querendo beneficiar meus gatos de alguma forma, meus gatos e cachorros. Eu crio uma instituição para os gatos e cachorros e faço a doação de 50% do meu patrimônio para essa instituição? Pode ser A feito? instituição pode. A instituição pode. Então ela vai gerir os gatos. Isso. Ou no seu Os testamento. gatos estão resguardados, né? Isso mesmo. Ou no seu testamento, se você quiser também, você pode colocar uma condição, né? Você coloca como beneficiário determinada pessoa e condiciona que para ela receber essa herança, ela tenha que cuidar, por exemplo, dos seus gatos e dos seus cachorros. Aí, legal. É uma possibilidade. Aí é Porque quem possível. recebe a herança é a pessoa, né? Tá, na hora que você fez o inventário, você beneficiou das herdeiras diretas e de repente aparece uma pessoa que diz que teve uma união estável com aquela pessoa, sendo ela casada, né? Antigamente seria aquele relacionamento extraconjugal. Isso. Ela tem direito? E aí vai ser analisado. Ela Tancredo. ou ele tem direito? Vai ter que ser analisado. Por quê? Essa convivência de união estável, ela gera direitos patrimoniais.
mas nós vamos ter que verificar o tempo, se havia um documento formal, Mesmo se tinha sendo regime, casado? mesmo se era casado. Por quê? O casado, ele poderia estar separado de fato dessa esposa e estar convivendo realmente com essa outra pessoa. Mas isso via judicial. Isso, aí tudo isso deve ser comprovado via judicial. E só para a gente concluir, na leitura do testamento, é igual a gente vê no filme mesmo, Sr. Antônio? O senhor chega lá, reúne todo mundo e faz a leitura, faz a abertura do testamento, é assim que faz? É o senhor que faz? Não, eu faço o testamento. Essa leitura é no juiz. Ah, é o juiz que faz a Isso, leitura. a abertura Vai judicial. Ok. Sempre muito bom conversar com vocês. Sempre muito bom recebê-los aqui. Voltem sempre quando for possível, o mais breve, ok? Muito obrigado. Conversamos hoje sobre testamento. Muito obrigado à presença do Sr. Antônio do Prado e a Fernanda. Eu volto já, depois do nosso intervalo.